Áudio 20 da História da Vida de George Miller. Continuação do capítulo 11. Em uma ocasião, George insultou de forma involuntária uma mulher que viera dar-lhe uma grande quantia de dinheiro. O nome da mulher era Senhora Bryman. Aconteceu o seguinte: um dia, quando George chegou em casa vindo dos orfanatos da rua Wilson, encontrou a senhora Bryman tomando chá na sala com Mary. Depois que Mary a apresentou, George sentou-se e juntou-se à conversa, que rapidamente se voltou para as formas em que Deus tudo provia para os órfãos. A senhora Bryman parecia interessada em tudo o que George dizia e, enquanto George olhava para ela, tinha certeza de saber o motivo. Ela era uma mulher minúscula, vestida com roupas muito finas para um dia de novembro, e suas botas estavam quase gastas. George estava certo de que ela desejava conhecer o segredo da provisão divina para a própria vida. Quanto mais falavam, mais compaixão George sentia por ela. Senhora Bryman disse de forma abrupta: "Bem, preciso ir agora. Você deve estar querendo o jantar na mesa. Obrigado por o seu tempo." George olhou para Mary, que prontamente falou: "Senhora Bryman, ficaríamos honrados se a senhora ficasse e jantasse conosco. A senhora tem tantas perguntas e estamos aproveitando tanto sua companhia." "Não, eu não posso fazer isso. Não posso impor minha presença por mais tempo. É hora de eu ir. Além disso, preciso pegar um trem. Não que eu possa comer qualquer coisa que sirvam. Se a senhora fazer a gentileza de buscar o meu chale, senhora Miller, é o único que eu tenho e não quero deixá-lo para trás." Algo se comoveu dentro de George, enquanto observava Mary ir buscar o chale da senhora Bryman. Ela era uma mulher tão pequena, estava frio lá fora e apenas um chale a manteria aquecida. E o que tinha dito sobre não comer nada no trem? Ela viajara toda essa distância e nem contava com dinheiro suficiente para um pedaço de torta? Quando a senhora Bryman ficou de pé e se preparou para sair, George decidiu fazer algo que nunca fizera antes. Caminhou até a senhora Bryman e limpou a garganta. "Minha prezada senhora," ele começou, "posso ver que a senhora está tentando seguir os caminhos de Deus como nós. No entanto, é óbvio que a senhora não possui provisão material e dinheiro para comprar alimentos. Como minha esposa lhe disse, muitas vezes não temos muito nós mesmos, mas eu gostaria de oferecer o que lhe pudéssemos dar. Gostaria de compartilhar nosso dinheiro com a senhora por meio de uma bolsa comum. Sempre que a senhora precisar de dinheiro, quero que me envie uma mensagem e partilharei o que tivermos com a senhora." Agora, ele disse, colocando a mão no bolso: "Deixe-me dar o suficiente para comprar o jantar no trem." A senhora Bryman engasgou e depois explodiu em gargalhadas. Todo o seu corpo tremia e levou um minuto inteiro antes que ela pudesse recuperar a compostura. Finalmente ela perguntou: "O que faz o senhor pensar que preciso do seu dinheiro, senhor Miller?"
George podia sentir o rosto ficando vermelho. A senhora disse não ter dinheiro para comprar o jantar e a senhora tem apenas um chale. Ele disse com educação. Não. Eu não disse que não podia comprar o jantar. Eu disse que não poderia comê-lo. Meu estômago é muito delicado e refeições gordurosas não são boas para minha digestão. Quanto ao chale, o senhor está certo, tenho apenas um. Mas só posso usar um por vez. Assim, ele é mais que suficiente para mim, não acha? George assentiu sem saber o que dizer depois. Obviamente, ele havia insultado a senhora Bryman, oferecendo seu dinheiro para ela. Preciso partir agora, disse a senhora Bryman, mas antes que eu faça, deixe-me dizer-lhe por que vim aqui hoje. Recentemente herdei 500 libras e queria ver se deveria doá-las para o orfanato. Então, como o senhor pode ver, não sou pobre, senhor Miller, e com certeza não preciso da sua bolsa comum. Quando a senhora Bryman se foi, George e Mary ficaram de pé olhando um para o outro. Mary disse, eu não fazia ideia. Nem eu, mas eu a insultei, não insultei? Pensar que ofereci partilhar nossos shillings com ela quando ela tem 500 libras no banco. George gemeu. A família Miller não ouviu mais nada da senhora Bryman, até que um dia, vários meses depois, George chegou em casa para encontrá-la mais uma vez tomando chá com Mary. Ela parecia animada quando George entrou pela porta. Senhor Miller, ela começou. Pensei muito no que o senhor disse sobre partilhar uma bolsa comum comigo. E isso me tocou muito. Sei que o senhor não tem muito, mas está disposto a compartilhar o pouco que tinha comigo. Assim, decidi partilhar o que tenho com o senhor. Um cheque de 500 libras chegará aqui dentro de um mês. George e Mary fizeram um momento especial de oração naquela noite. As 500 libras seria suficiente para manter os 3 orfanatos em funcionamento por pelo menos um ano. Em 1840, outras pessoas na Inglaterra ficaram preocupadas com a situação dos órfãos e tratavam do problema à sua maneira. Charles Dickens publicou Oliver Twist naquele ano. Por meio do livro desse autor famoso, os ingleses de classe alta foram confrontados pela primeira vez com a horrível realidade da vida dessas crianças. A maré social começou lentamente a se tornar favorável à proteção das crianças de circunstâncias tão terríveis. Mas ainda havia muito a fazer. Enquanto ele ainda estava ocupado com suas várias responsabilidades, na primavera de 1843, George começou a pensar que era hora de fazer outra viagem à Prússia. A essa altura, muitas pessoas haviam escrito pedindo que ele fosse. Ele ficou impressionado de modo particular com um pequeno grupo de batistas que morava em Stuttgart, o primeiro grupo de cristãos alemães de fora da igreja regulamentada pelo Estado a lhe pedir ajuda, e ele estava ansioso para dá-la. Quanto mais pensava em ir, no entanto, mais sabia da impossibilidade, pelo menos não de imediato. Havia muitos obstáculos. Antes de ele se sentir à vontade para sair de Bristol, precisava
haver pelo menos 200 libras no banco para a equipe não precisar assumir a responsabilidade de orar pelas despesas operacionais do cotidiano. Havia também a questão do quarto orfanato da rua Wilson, prestes a abrir. Era preciso encontrar a governanta adequada para supervisionar a casa. George também decidiu que na próxima vez que fosse para sua terra, levaria Mary consigo. E o valor total das passagens deles, além do dinheiro para viver enquanto estivessem longe, era bastante alto. E por último, o livro de George fora traduzido para o alemão, mas ainda não fora publicado por causa do custo. Se ele fosse à Prússia, queria mandar imprimir a edição em língua alemã de seu livro. Apenas o custo da impressão era de 200 libras. A quantidade de dinheiro que George precisaria ter em mãos antes de fazer a viagem à Prússia aumentava com rapidez, em especial para o homem que ainda orava por dinheiro suficiente para comprar o pão e o leite do dia seguinte para os órfãos. No entanto, George e Mary tiveram fé para acreditar que Deus providenciaria o montante necessário. Eles oraram e pediram, se a ida deles à Prússia fosse da vontade de Deus, que o Senhor demonstrasse sua anuência mediante a provisão do dinheiro necessário. Durante quase um mês após começarem a orar pela viagem, a situação financeira dos orfanatos pareceu piorar. Mas George e Mary continuaram orando e em 12 de julho de 1843 ouviram notícias maravilhosas. Um homem que George não conhecia deu-lhe 700 libras para serem usadas em 4 propósitos. Primeiro, parte do dinheiro deveria ser usada entre os cristãos pobres de Bristol. Segundo, outra parte deveria ser usada para publicar o livro de George em alemão. Terceiro, parte deveria ir para a direção dos orfanatos. E quarto, o restante do dinheiro deveria ser usado para fortalecer a fé dos cristãos alemães. Em um só dia, George teve a resposta para todas as suas orações, exceto a da governanta para o novo orfanato do número 4 da rua Wilson. Ela foi contratada uma semana depois, deixando George e Mary sentindo que agora podiam seguir viagem rumo à Prússia. A família Miller ficou fora 6 meses trabalhando entre as igrejas de Stuttgart e distribuindo folhetos e cópias do livro de George. Lamentavelmente, Johann Miller, pai de George, morrera 4 anos antes. Então Mary não teve a oportunidade de conhecê-lo. Em fevereiro de 1844, a família Miller retornou a Bristol e ao trabalho entre os órfãos.